Então, a ideia é mostrar para vocês o que tem de conhecimento, já tem grupos, né, de usina já reduzindo, significativamente a utilização, do nitrogênio, e aí eu vou mostrar para vocês, assim, o que tem, o que a ciência tem comprovado sobre isso. Ah, a fixação biológica de nitrogênio, né, então, assim, tendo em vista o avanço nesses estudos de simbiose e micro-organismo, né, com leguminosa e outras plantas, né, passaram a ser alvo de pesquisa para fixação biológica de nitrogênio. A primeira descoberta da associação de bactérias diazotróficas, né, fixadores de nitrogênio, de vida livre em gramíneas foi realizada pela Joana Dobenheimer, né, lá na Embrapa Seropédica, né, lá no quilômetro 53. Acho que é 53, né. Então ela observou esse gênero, né, de bactérias em raiz de cana-de-açúcar, né, e em grama batatais, né. E após esses trabalhos, né, foram descobertas várias outras bactérias que são capazes de realizar a fixação de nitrogênio do ar e que se relacionam com as gramíneas, né. Para quem não sabe, a Joana Dobenheimer, ela foi uma das cientistas, né, brasileira indicada a prêmio Nobel, né. E existe uma história, né, que quando no caso da soja, o Brasil parou de, né, descobriu, então a soja fixa o nitrogênio e não precisa de comprar mais nitrogênio, teve até um problema de relação com os países que, eh, os países que o Brasil importava nitrogênio, né, em função dessa descoberta. Então, as bactérias, diazotróficas, elas são associativas, né, então, bactérias rizosféricas colonizam áreas intimamente associadas à raiz. Você tem as endofíticas, né, colonizam tecidos internos das plantas, né, então organismo e intracelulares, né, inter. Associação assimbiótica, né, não simbiótica, simbiótica, e alguns capazes de fixar nitrogênio, né. Dentro desse grupo diazotrófico, né, tá esse grupo, né, estão, esses micro-organismos, né, inclusive o azospirilo está aqui, ó, né. E aí, foi comprovado, foi verificado a associação desses micro-organismos com essas culturas, né, então azospirilo, né, duas espécies de azospirilo, né, ligado a milho, arroz, sorgo, trigo, cevada, cana, né, a cana está aqui, o nitrospirilo, né, amazonense, em pânico, né, que é um tipo de colonhão, né. Hoje a denominação é Megatirson, né, se eu não me engano. As braquiárias, que hoje é Urocloa, né, e cana-de-açúcar. Enfim, como é que está a literatura, né, a ciência mundial, né, sobre fixação biológica de nitrogênio em cana-de-açúcar, né? Interessante isso daqui. 1900, ó, em 1900, hein? Mais de 100 anos, né? 124 anos atrás, né? De 1900 a 1970, 2.500 relatos científicos. De 1971 a 1990, né, aqui 20 anos, 4.360. De 91 a 2000, vocês podem ver que não muda muito, né? Andou, aqui era 20 anos, aqui andou 10 anos. Na verdade mudou, né? Porque é 10 anos aqui. 4.500, né? Aqui é 20 anos. E aí 2001 a 2010, aí 10 anos, 11.500. 2011 a 2020, né? 17.800. E olha que coisa interessante, né? De 21 a 24, né? Nós não terminamos ainda o ano 24, né? Um volume considerável, né? De relato. Então, nós estamos avançando nos estudos para ver, para comprovar se realmente, né? Se a gente pode tirar o nitrogênio, ou a maior parte do nitrogênio da cana-de-açúcar, e esse nitrogênio vir totalmente por fixação biológica. Isso para o Brasil seria um impacto muito grande em termos de economia, né?
e para o setor, né, na remuneração pelos CBIOS, né, os benefícios, enfim, né. Então, a ciência tem avançado consideravelmente. Na fixação biológica de nitrogênio em cana, né, os principais candidatos, né, são as bactérias endofíticas, tá? Então, a maior eficiência da inoculação quando é realizada com mistura de estirpes de uma mesma espécie ou de genes diferentes. O que vai interferir na fixação biológica de nitrogênio na cana-de-açúcar? O ciclo da cultura, tá? A disponibilidade de água, a colonização na cana por algumas bactérias endofíticas varia com a disponibilidade de água no solo, período seco menor colonização, né? Nitrogênio no solo, plantas com solos ricos em nitrogênio, né, que está sendo desenvolvido em solos, apresentam raízes e colmos com maior concentração de nitrogênio e menos bactérias fixadoras. E genético, né? Genótipo da espécie do vegetal, né? Existem variações significativas da interação do genótipo vegetal com as bactérias endofíticas fixadoras de nitrogênio. Na maioria das variedades estão presentes as mesmas bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Após vários anos de estudo, né, os pesquisadores eles encontraram e isolaram em raiz de cana-de-açúcar as principais bactérias responsáveis por fixar nitrogênio e produzir, né, lembra lá no início da aula, né, o micro-organismo produz hormônio, né, produzindo hormônio de crescimento. E aqui está um grupo aí, azospirilo, nitrospirilo, né, a Burkholderia tropica, né, a Gluconacetobacter, né, o Herbaspirillum, né, dois tipos de Herbaspirillum, enfim. E aí um trabalho, né, é um trabalho bem interessante, né? Eles aplicam esse trabalho, foi feito no um trabalho brasileiro, está aqui o pesquisador da Embrapa lá, Seropédica, o segundo Urquiaga, né? Se eu não me engano, o segundo acho que fez o doutorado dele no Sena, na USP, em Piracicaba. Mas o que foi feito? Inoculou com essas 5 espécies e aí foram avaliar duas canas, né? Duas variedades de cana, 7515, que é uma variedade super famosa, né? Está sempre entre as mais plantadas, e uma outra variedade que está entre as mais plantadas também, que é a 579, RB 92579. O que eles observaram, né? Então, eles tinham o verdinho não inoculado e o verde escuro inoculado. Repare que a inoculada, ó, produção de cana, hein? Produção de colmos, sempre maior. Tudo bem que aqui deu diferença significativa, aqui não deu. Aqui, ó, e nós estamos falando de dias após o plantio. 180 dias, 270, 360, 450. 450, eu vou até dividir aqui, só para ele ter uma ideia. Estamos falando uma cana de ano e meio, né? Uma cana de 15 meses. Ó. Lá no final, ó, a planta que foi inoculada com essas 5 espécies, ó, a produtividade dela foi maior. Significativamente maior. Aqui está o erro, né? Na 579, também, né? Teve uma fase aqui, 270 dias, né? 9 meses, bem maior, mas enfim, mas ainda maior. Quando foi avaliar a partição de nitrogênio, acúmulo de nitrogênio na planta, né? Então, a gente tinha o rizoma, aqui formou o rizoma, né? E embaixo a raiz, as raízes, que está acumulado nitrogênio na raiz. E o que eles observaram, né? Na planta, sempre que foi inoculada, ela tem um acúmulo de nitrogênio, né? Esse amarelo aqui são folhas senescentes, esse mais escuro aqui é o colmo e esse verde clarinho são as folhas novas. Então, nas folhas novas, lá no final, né, com 360 dias, que é uma cana de 12 meses, e aqui 15 meses, ela tem acumulado total, ela tem mais nitrogênio, as duas, né? Percebe-se que na folha onde acumula mais, né? Mas também, ó, no amarelo, na folha em senescência, também nem tanto, né? E no como, o como está aqui, ó.
principalmente com 450 dias, um acúmulo de nitrogênio maior no colmo, né? Isso vale para essa variedade e para outra também, ó, maior, né? E aqui com diferença, aqui eles tiveram diferença só com 360 dias e 450 dias. Aqui não, eles tiveram diferença desde o início, essa variedade com maior acúmulo de nitrogênio no colmo, né? Então, ou está enraizando mais, absorvendo mais, pegando nitrogênio do solo, ou está fixando. Provavelmente tem os dois aqui. Um outro trabalho feito pelo pessoal do Sena, em Piracicaba, né, da USP, fica no mesmo campus da Exalc, né, mas é um centro independente, né, liderado pelo professor Trivelin, que aposentou recentemente. Aqui está o Heitor Cantarella, enfim. O que eles observaram? Eles fizeram uma inoculação também com essas 5 espécies, né? Então, inoculação em mudas pré-brotadas, das cultivares a 7515 e uma IAC a 5.000, via imersão dos mini rebolos no inoculante. Dose zero de nitrogênio nessa cana, 50 e 100 quilos de nitrogênio. Vocês podem ver que onde não aplicou nitrogênio e botou as bactérias, ó, de 59 foi para 69 toneladas, né? Sem nitrogênio nenhum, né? Aumentou 10 toneladas. Onde colocaram 50 quilos, aumentou 6 toneladas. E aonde aplicaram 100 quilos, aumentou 7 toneladas, né? Então, está dando algum recado aí que, né, ou é crescimento, usa melhor, mas teve que, para construir esse tanto de colmos a mais, precisou de nitrogênio. Esse nitrogênio veio de algum lugar, ou pegou mais do solo, ou pegou um pouco mais, mas também fixou nitrogênio. Então, em resumo, pessoal, os trabalhos publicados na literatura indicam o quê? A fixação biológica de nitrogênio pode contribuir de 12% a 72% do nitrogênio que é absorvido pela cana, chegando até 130 kg de nitrogênio por hectare ano. Vocês percebem que é uma variação muito grande, né? E as metodologias de comprovação de fixação em gramíneas são muito difíceis, né? Então, nós não temos, o planeta, a ciência mundial não tem uma metodologia que nos dá a garantia de 100% que fixa. Mas que fixa, com certeza fixa. Então, vocês podem ver que tem uma amplitude muito grande. Tem variedade que fixa só 12%, e tem variedade que fixa 72%, né? Então, é muito grande. Quando você pega os artigos, né, nessa revisão a gente observou o quê, né? Varia muito de acordo com variedade e ambiente de produção, né? Efeitos da inoculação não são conclusivos, precisa de mais trabalho para entender melhor quanto que a gente pode tirar de nitrogênio. Os efeitos positivos comprovados pela inoculação: produção de fito-hormônios e outros promotores de crescimento, efeito em cascata, desenvolvimento maior de raiz da parte aérea e mitigação de estresse